No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos aqui na Grande FM, nos nossos canais digitais, para trazer sempre assuntos importantes. E para fechar, claro, esse mês da mulher, né, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher lá no dia 8, a gente vai continuar falando de assuntos importantes e relevantes relacionados a você, mulher, que está sempre nos acompanhando aqui no nosso programa, em nossos canais digitais. Está aí com a gente no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está conosco pelo nosso canal no YouTube. É importante você ativar aí o seu like, dar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Aliás, se inscrevendo aí no nosso canal, você tem acesso a conteúdos completos de todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas, dos temas variados, dos especialistas que por aqui passaram e pode também compartilhar todo esse conteúdo. Então, Rádio Grande FM, se inscreva e tenha acesso. E você, claro, vai ter esse programa à sua disposição aí nos nossos canais digitais no YouTube e no Facebook. Hoje, o tema do nosso programa, o que a gente vai bater um papo aqui, vai conversar e tentar entender um pouquinho mais a respeito deste universo, que é sobre a saúde mental da mulher, a importância dos cuidados que a mulher deve ter no seu dia a dia, no modo de vida, da forma como ela pode cuidar exatamente da sua saúde mental. E quem vai nos ajudar e vai bater um papo aqui com a gente ao longo do nosso programa é a Érica Aveiro Andrade, ela que é praticante de psicanálise e também do Instituto Gradiva de Psicanálise do Rio de Janeiro, onde vem aprofundando seus estudos aí na prática de clínica há 3 anos já e tem uma experiência nesse atendimento para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Érica, primeiro, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente para falar um pouquinho a respeito da saúde mental da mulher, algo que é tão importante que às vezes a mulher e todos nós, como seres humanos, às vezes deixamos de lado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Wagner. Vamos falar então um pouquinho sobre esse assunto. E quando a gente foca aqui com relação à mulher, e claro que a saúde mental ela deve ser cuidada por todos, independente de qual seja o gênero. Mas por que é tão importante da gente falar da saúde mental feminina, né, nos dias de hoje? As mulheres são mais vulneráveis, vamos dizer assim, a ter transtornos emocionais por conta das suas responsabilidades, das suas atividades. Dá para dizer que a mulher é um pouco mais vulnerável em relação ao homem, por exemplo? Todo indivíduo está sujeito a uma tristeza profunda, a uma depressão, a uma crise de ansiedade, né, a um burnout, mas a mulher, historicamente, ela é mais suscetível. Por quê? Porque ela sofre mais pressão, ela tem a questão da casa, da família, dos filhos, e aí quando leva isso para o trabalho, isso fica pesado. Então, a suscetibilidade ela vem por conta disso, por conta do acúmulo de funções, que é mais comum nas mulheres do que nos homens. Isso dá para a gente dizer que hoje, talvez as mulheres tenham até o acesso a esse acompanhamento, diagnóstico muito mais fácil do que a gente tinha. Se a gente olhar para o passado, em termos de 20, 30 anos, talvez as mulheres tivessem passado por tantos problemas da vida, ocasionados exatamente por essa questão de saúde mental, mas que não tinham acesso a esse diagnóstico, até por conta da forma como a mulher era tratada anteriormente, né? Ou seja, a mulher era aquela do lar, ela é responsável para cuidar dessas coisas, era colocado para ela que, inclusive, aquele era o papel dela na sociedade, né? Isso, existe a questão do papel social da mulher, que é esse, a mulher é cuidadora, a mulher é protetora, as questões do lar recaem mais sobre a mulher. Hoje a gente tem homens que compartilham desse trabalho, mas ainda não é 100%. Tem mulheres que carregam isso tudo sozinha ainda. Trabalha, o esposo trabalha, a esposa trabalha, tem a mesma carga horária de trabalho fora de casa, mas quando ela chega em casa, a questão de casa, de lavar a louça, de cuidar dos filhos, de se preocupar com o almoço, com as coisas, com as refeições, ainda é dela. Sim. Ainda que tenha um ajudante no lar, quem organiza essa rotina é a mulher, na Sim. maior parte do tempo. Então vai ficando pesado. Sim. E daí vai acontecendo as questões de tristeza profunda, ansiedade,
né? Sim, você está dizendo aí, e até interessante com relação a isso, quando ela assume esse papel e das responsabilidades que ela tem. Mas eu penso que talvez ela possa ter um outro conflito, que talvez seja o mais complicado para ela. Porque quando ela é inserida no mercado de trabalho, que ela quer fazer parte desse mercado de trabalho, e ela tem essas responsabilidades que você listou há pouco, ela tem um conflito interno também entre ela, né? Porque ela fala assim, poxa, mas será que eu não estou deixando de fazer aquilo que, entre aspas, seria minha obrigação, para buscar, de repente, viver um sonho, viver algo que talvez nesse momento não seria importante para mim? Ela começa a entrar em conflito com ela mesma, em termos da própria avaliação dela em relação do papel dela na sociedade e na família, né? Na contemporaneidade, Paulo, a gente tem vários conflitos. Tem o conflito daquela mulher que decide não seguir esse padrão de mulher do lar, de construir família, né? E tem a que resolve seguir nesse segmento, que quer ter família, que quer construir um lar. Então essas duas mulheres, elas vão sofrer pressão. Tanto a que decide seguir só no caminho do trabalho, no caminho profissional, ela vai ser julgada de alguma forma por ela não estar seguindo o que seria natural, né? Porque esse lado feminino, ele é naturalizado. A mulher, ela precisa ser mãe, ela precisa ser doce, ela precisa ser delicada. Então, quando ela decide não ser dessa forma, ela também é julgada. Então, a mulher que está no feminino, ela é julgada, e a que escolhe ir para o lado somente profissional, ela também é julgada. Então, a pressão, ela sempre vem. E essa pressão e da sociedade para com ela e ela para com si, gera aquilo que a gente vai começar a entrar daqui a pouquinho, dentro de alguns transtornos que são muito factíveis, esse tipo de situação, entre eles a ansiedade. Você falou agora há pouco em relação a isso, né? A mulher, até por conta de querer resolver tudo, de querer ter não deixar transparecer que ela possa ser o sexo frágil, como muitas vezes falam, ela se cobra muito. E esse cobrar muito, quando passa do limite, começa a trazer aquele transtorno da ansiedade, né? Sim, a ansiedade, ela vem. Porque o que é a ansiedade? É um sofrimento com as coisas do futuro. Então, você pensar demais no que vai ser, como que eu devo fazer, como que eu devo proceder, eu estou fazendo certo, isso vai gerar ansiedade. Né? Porque você não foca no presente, você está focando no futuro, que não tem como saber como vai ser. E qual que é o primeiro ponto que a mulher, no caso, deve perceber? Peraí, isso aqui está saindo já do normal, eu estou caminhando já para algo que possa ser caracterizado uma ansiedade, porque às vezes a gente até tem uma ansiedade que a gente pode dizer que até é natural. Quando você cria planos, você traça planos, você tem expectativas e você vai em busca disso, tem algo ali que parece que é até bom, que é um fator motivador, que te leva à frente, inclusive, para buscar atingir essas metas. Mas a partir de que momento isso já não é mais apenas esse algo comum em busca de um objetivo e passa a ser um problema? Então, você disse uma coisa que é verdade, assim, a ansiedade, ela faz parte, ela é inerente ao ser humano. Todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento da vida, né? Tem meta, tem coisas para fazer, vai sentir uma ansiedade que é boa, que te impulsiona. Mas em algumas pessoas a ansiedade paralisa. Então, quando ela começa a paralisar ou quando ela começa a acelerar demais, aí a gente já está pensando no patológico, né? Essa pessoa não está bem, ela nem consegue fazer o que ela tinha planejado por conta da ansiedade. Aí ela vai e tem um suador, tem uma tremedeira, né? Uma crise de choro e não consegue fazer aquilo. Os sintomas vão ser subjetivos, cada um vai ter o seu, mas a pessoa percebe que começa a perceber que algo está errado. Né? Eu não consigo fazer o que eu tinha planejado. Eu estou ficando paralisada, ou eu estou fazendo muita coisa e estou ficando muito cansada. Sim, né? E a gente pode falar um pouquinho de gatilhos com relação a isso também. A gente estava falando dessa questão da própria cobrança interna que se tem, mas também de frustrações, né? O ser humano é assim, mas a mulher, sobretudo, talvez por muita responsabilidade que é depositada sobre ela acaba se frustrando, às vezes, de planejamentos que ela tem, de atividades que ela precisa fazer e não consegue, e essas frustrações pode ser um dos gatilhos para exatamente desenvolver essa ansiedade? A frustração, ela vem de não conseguir aquilo que você tinha planejado. Então, você planejou muita coisa, está com a agenda muito grande, a frustração, ela vai vir. Sim, não, sim, mas eu acho que nos frustrarmos, acho que até é comum, a gente acaba se frustrando muito mais do que a gente realiza aquilo que a gente planeja. Eu penso que é até algo natural dentro do nosso dia a dia, mas o problema está exatamente no saber lidar com essa frustração, que talvez seja o gatilho exatamente para a gente separar aquilo que realmente pode levar para uma ansiedade, para algo mais grave, né? Daí pode levar a uma depressão, porque você não está conseguindo lidar com aquele sentimento. Aí vem o que eu estava falando antes de uma tristeza profunda, que a tristeza, ela também faz parte do nosso dia a dia. Às vezes você vai ficar triste com alguma situação e tal, mas ela passa. Sim. Né? Ela é passageira, diante de algum evento.
Mas quando ela persiste, todo dia você está triste, todo dia você está naquele desânimo, aí a gente já pode pensar numa depressão. Começa com a ansiedade, vem com a depressão e aí a pessoa vai ficando doente. Então dá pra gente dizer que a ansiedade é o primeiro passo para chegar numa depressão, porque a depressão já, vamos dizer assim, que é um estágio mais avançado, de algo mais grave, que aí vai inclusive precisar de uma interferência de um especialista para poder acompanhar esse paciente ou essa pessoa, né? Nesse cenário que a gente está desenhando aqui, sim. Sim. E aí, ou seja, e quando ela chega nesse estágio já de depressão, é muito difícil dizer que a pessoa consegue sair sozinha. Existem até casos, mas com raras exceções isso é possível. Você já precisa ter um acompanhamento psicológico, aí seja no psicólogo, no psiquiatra, ou seja, precisa ter a intervenção de um profissional para tentar colocar ela novamente dentro do rumo, encontrar os seus objetivos de vida, né? É um processo terapêutico que é importante, seja num psicólogo, num psicanalista, num terapeuta, é importante que a pessoa fale, que a pessoa lide com essas emoções, né? A psicanálise, que é o que eu faço, ela trabalha as emoções de uma forma mais profunda. Então você vai mexer com essas emoções para tentar sair disso, modificar, entender os gatilhos, entender quando que você pode fugir disso ou não, sabe? E ir cuidando de si. Sim, até falando um pouquinho em cima da tua especialidade, que é a psicanálise, né? Porque todos nós às vezes temos muitas dificuldades de nos entendermos, né? E talvez isso que nos coloca muito em conflito com relação a essa convivência com o outro, porque às vezes a gente gosta de se espelhar no outro, a gente se julga pelo que o outro é, da forma como o outro é, e se compara muito, tem essa comparação. E entender os nossos limites, entender como nós somos, talvez seja o grande desafio para cada um de nós, e é onde a psicanálise ajuda nesse sentido, né? A psicanálise, como eu te disse, ela vai tratar as emoções de forma mais profunda, então o indivíduo vai se confrontar com ele mesmo. Eu não sei se dá para chamar de se conhecer, porque a gente tem essa ideia de que vai para a terapia, eu vou me conhecer, não, você vai confrontar com o que você acha que você conhece. E daí às vezes é dolorido, às vezes é pesado, tem gente que começa e afasta um pouco, depois volta, então é um processo diferente de uma terapia convencional, de ir num psicólogo. A psicanálise ela é mais profunda, ela leva um tempo maior de tratamento, mas tem um funcionamento, assim. Não, e a gente também não fala de cura, né? Porque nós estamos em transição, a vida acontece, todo dia acontece um evento diferente, então você vai estar aprendendo a lidar com essas demandas do dia a dia e do passado. E até interessante isso que você fala, porque às vezes busca realmente essa cura, mas ela está muito mais nas mãos do paciente do que do profissional, porque o profissional ele vai dar o caminho, vai ajudar nesse processo todo de confronto, como você disse, dentro daquilo que a gente acha que conhece, e ele é que vai ter de lidar com essas situações e traçar uma nova forma e como ele vai conduzir a sua vida a partir daí, né? Exatamente, e aí você disse que você falou de um outro, né? A gente está sempre se espelhando no outro, se confrontando com o outro, então você vai aprender a lidar com esses outros, sabe? Por que esse outro me afeta, por que esse outro me faz tão mal, por que esse trabalho está me afetando tanto, o que eu estou fazendo de errado, sabe? Qual que é o funcionamento que eu posso mudar para conseguir lidar com essa situação, para conseguir lidar com esse trabalho, né? A gente, agora há pouco a gente estava conversando, a gente falando de algumas situações, você falou da ansiedade, falamos um pouquinho da depressão, mas tem uma síndrome que está sendo muito diagnosticada na atualidade, que muitas pessoas pelo nome acabam não associando em relação àquilo que elas passam, que é o burnout. O que você falasse, por que tantas mulheres estão sendo afetadas ou diagnosticadas? Porque talvez isso estivesse acontecendo há muito tempo, mas que não tinham esse diagnóstico. Queria que você explicasse o que é essa síndrome de burnout e por que tantas mulheres estão sendo diagnosticadas atualmente. O burnout, ele é uma síndrome que é ligada diretamente ao trabalho. É um cansaço excessivo, um estresse excessivo, um nível de ansiedade muito grande ligado ao trabalho. Quando aquele indivíduo que está acostumado a ir para o trabalho, trabalha de uma seguinte forma e ele não consegue mais sentir prazer naquilo, ele começa a ter medo de ir, ele começa a ter uma crise de estresse, de choro, e não consegue ir a esse trabalho muitas vezes. Ou está no trabalho e passa mal, tem taquicardia, tem crise de ansiedade no trabalho. Então, o burnout ele é diretamente ligado ao trabalho. Quando a gente fala de mulher, a gente pensa em tudo aquilo que a gente conversou no início. A mulher tem essa responsabilidade com o trabalho, mas as responsabilidades de casa,
de mãe, de papel social, de ser essa mulher que vai bem no trabalho, mas que anda bem vestida, que é delicada, que cuida bem dos filhos, que é boa dona de casa, que é uma boa esposa, e ela precisa dar conta de tudo isso. Então, o dar conta de tudo isso, que é o trabalho, mais essa vida social, fica pesado. Até nesse peso que você está colocando, acho que é muito interessante isso, quando esse perfil da mulher é muito por isso, né? Ou seja, ela está lá no seu trabalho, ela tem já essa rotina que às vezes é estressante, e ela volta para um ambiente que deveria ser exatamente do descanso e do aconchego, e ela tem suas responsabilidades lá, que talvez é tão estressante quanto fora. Aí entra a questão de filhos, essa questão como um todo. E aí eu queria que, você até já citou algumas situações aí, ou seja, a pessoa não consegue mais ter o prazer de ir fazer aquela atividade, não consegue mais ter o prazer de buscar aquela convivência, às vezes, com aquelas pessoas que lá estão. E aí qual que é o passo? Para onde que a gente vai? Para onde que se resolve? É esse trabalho que a gente está falando agora há pouco, de buscar essa ajuda profissional, de tentar novamente encontrar o seu caminho? Porque muitas vezes pode pensar, não, é só você sair desse trabalho. Mas não, você vai sair desse e você vai entrar num outro que vai te causar a mesma situação se você não resolver aquele problema, né? É preciso entender que não dá para dar conta de tudo, né? E nem no trabalho e nem na casa. Então a pessoa precisa se permitir descansar, escolher o que vai fazer. Eu ganhei um livro recentemente e ele chama O Essencialismo, e ele fala exatamente disso. Eu preciso fazer o essencial, não preciso fazer nem mais e nem menos. Sim. Só o essencial no meu trabalho, na vida. É disso que se trata, sabe? Você não precisa ser o melhor trabalhador, você não precisa ser a melhor mãe, a melhor esposa, né? A melhor mulher. Você precisa fazer o que é essencial. Sim. E aí a gente está falando agora, e vamos entrar na questão daquela pessoa que está passando por tudo isso, tem o diagnóstico, mas a gente ainda tem muita resistência, né? Quando você fala de trabalho de acompanhamento terapêutico, aí seja psicólogo, seja psicanálise, um psiquiatra, ainda tem aquele preconceito de não querer ir buscar essa ajuda, de querer resistir a essa ajuda, achar que pode resolver sozinha, que tentar às vezes maquiar esse problema vai ter a solução. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância das pessoas quebrarem esse preconceito e buscarem essa ajuda. Não é feio a gente reconhecer que muitas vezes nós estamos fracos diante de determinadas situações que fogem do nosso controle, né? Então, a terapia, a psicanálise, a ajuda terapêutica, ela é para todo mundo. Ela pode ser para todo mundo, independente de você chegar nessa situação de se sentir doente, de se ver num burnout, numa crise de ansiedade. Ela pode ser para quando você está bem e você acostumar a lidar com essas emoções. E aí você não vai chegar a ter essas crises. Mas se já está em crise, se já está com diagnóstico de burnout, de ansiedade generalizada, então vai ajudar. Não são os doentes só que procuram a terapia, né? Não é mais uma coisa de louco, não está estigmatizado mais assim. Então, precisa procurar ajuda, precisa falar. E é melhor que seja um ambiente de segurança, um lugar de segurança, como é o setting de análise, que você vai poder falar, pensar sobre você, ouvir você falando é a coisa mais importante. A psicanálise se trata disso, é a cura pela fala. Então o paciente ele vai falar, e ele vai se ouvir, ele vai fazer essas construções. Ele fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E porque quando ele repete, aí ele começa a mudar. A gente fala da repetição, você vai repetir, não só falar, mas repetir esse erro no trabalho, repetir esse erro do passado, até que toma consciência e muda. Sim, e tem outro processo que é muito interessante nisso tudo, né, que é quando você fala, quando você verbaliza aquilo que você está sentindo, as suas emoções, né, a gente também tira um pouquinho desse peso que a gente traz com a gente, né? Porque muitas pessoas, por características, têm a tendência de guardar, às vezes, mágoas e guardar problemas para si, e quando a partir do momento que ela consegue externar isso também, é uma forma também de aliviar um pouco desse peso que ela carrega, né? É uma limpeza de chaminé que a gente fala, né? É desanuviar, né? É falar. Érica, mas a gente até estava falando agora há pouco, a gente falou assim da questão de quando vai para uma psicanálise, de buscar se entender ou aquilo que você acha que entende, aquilo que você sabe. Mas o autoconhecimento também é fundamental e, sobretudo, na fase que você disse agora há pouco, quando a gente está bem. Porque você precisa se autoconhecer e que a partir daí, quando você percebe que algo está saindo desse teu autocontrole, que aí talvez seja o momento de você buscar olhar com mais atenção. O que é que está
causando essa mudança na tua vida. Por isso esse autoconhecimento no nosso dia a dia é fundamental para que a gente possa ter uma saúde mental equilibrada, né? Sim, nesse autoconhecimento que você fala, às vezes assim, o paciente que não é acostumado a falar, ele vai aprender a falar, a dizer o que ele está sentindo. Aquele que fala demais vai aprender a dar um passo para trás, fala assim, eu posso ouvir um pouco mais para depois falar, esse tipo de coisa que te tira de algumas enroscadas. Mas esse tipo de característica que eu falei agora há pouco, eu falei de alguém que é calado, você está me trazendo outra situação que é interessante, aquele que às vezes você não consegue no ambiente conversar, porque aquela pessoa toma o espaço ali para si. Também talvez seja uma forma de esconder algum tipo de problema que ela tenha, seja a maneira como ela encontra talvez de se colocar presente diante do outro, de se firmar diante do outro. Isso também pode ser caracterizado talvez por algo que precisa ser tratado? Isso é sempre descoberto no processo de análise, né? Sim. Cada indivíduo é de um jeito e ele vai descobrir isso no processo de análise, no dia a dia, na conversa. Depois que ele entra em análise, que a gente fala que não é na primeira sessão, não é na segunda, às vezes não é na terceira, às vezes leva um tempo maior, mas ele começa a entender esse funcionamento. Fala, olha, realmente eu sou muito silencioso, ou esse grupo que eu estou não é o ideal, Sim. que às vezes não é o indivíduo, às vezes é o grupo, então ele vai identificando isso em análise. Érica, mas existem algumas situações, e mesmo esses acompanhamentos, ou tratamento, como não sei se esse seria até o termo, é muito difícil, às vezes, ele sendo individualizado, mas mesmo assim, essa pessoa, esse paciente, talvez sozinho ele não dê conta. Queria que você falasse um pouquinho da rede de apoio, né? E nessa rede de apoio entra amigos, os familiares, que é onde ele fica lá todos os dias e onde talvez seja mais externado essa dificuldade que a pessoa tem, ou seja, a partir dali que é o fator gerador, talvez, do problema que ela possa desenvolver para a vida, que você falasse um pouquinho a respeito dessa rede de apoio, dessa importância dessa rede de apoio, caminhando junto com essa pessoa para que ela possa evoluir dentro da sua saúde mental. Uma rede de apoio, sem dúvidas, ela é muito importante, porque se você não está bem, se você não está se sentindo bem, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo desenvolver os seus papéis, é importante que a sua família saiba, né? É importante ter um esposo, uma mãe, um amigo, né? Alguém que entenda que o papel da rede de apoio é aquele que fala assim, eu sei o que você está passando, Sim. né? Ainda que não saiba, mas isso tem o seu valor. Sim. Érica, mas a gente tem também... eu falei, a gente quando iniciou aqui, que a saúde mental, ela tem cada vez mais as pessoas tendo procurado a ajuda nesse sentido. É a mudança da nossa sociedade, é a nossa contemporaneidade, a forma como nós somos cobrados pelo que somos, pela imagem que temos, a necessidade urgente de repente apresentar resultado. Isso está botando muita pressão sobre as pessoas, sobre a sociedade como um todo, para que a gente possa ter tantos diagnósticos de pessoas com problemas de saúde mental. Eu acho que os diagnósticos, ele tem vários viés, assim. Tem a moda, né, e que a gente tem um boom aí de vários diagnósticos que as pessoas se autodiagnosticam, mas tem as doenças de verdade, tem as pessoas que estão em sofrimento mesmo, e a mídia, ela tem as duas faces, em todo que é lugar. Tem isso, desse boom de diagnóstico, mas também a pessoa consegue ter acesso, consegue Sim. procurar, igual tem as clínicas sociais, que é, por exemplo, onde eu estudo e trabalho, tem clínica social, tem psicólogo, psicanalista que fazem valores sociais, tem os que cobram mais caro, que já estão com a sua clínica mais estabilizada, mas tem para todo mundo. Sim. E aí a gente tem essa ideia de que é elitizado o tratamento, mas Sim. não. E eu acho que a mídia, ela traz isso, essa informação. Sim. Érica, a gente está falando assim, possivelmente também da saúde mental e sobretudo da mulher que está nos acompanhando, vamos dizer assim, talvez possa ser adquirida, porque ela, pelo ambiente que ela está, seja de trabalho, seja de casa, da sociedade, entre os amigos. Mas também existem outros fatores que ela pode carregar, de forma geneticamente também, ela ter problemas já psiquiátricos que são trazidos hereditariamente, em que ali também seja esse primeiro gatilho para isso, que precisa ela também ter esse acompanhamento da saúde dela como um todo, para que efetivamente depois, talvez essas pessoas sejam mais suscetíveis a terem problemas mais graves, né?
A questão psiquiátrica, ela vai para um outro lado, assim, né? E realmente, se tem uma questão genética, se tem questões psiquiátricas na família, precisa estar mais atenta. Ou seja, acompanhar de uma forma mais rotineira, né? Junto com a análise, com a psicanálise, com a terapia, faz um trabalho em conjunto. Esse trabalho de terapia, e aí a gente estava falando de individualização, por problemas diferentes que cada um tem, mas existem terapias que é possível ser feitas. Você falou agora há pouco de grupos, né? Sabe, de repente eu estou num grupo, não estou encaixado ali. Então, ou seja, é possível, por exemplo, uma empresa se fazendo um trabalho de cuidado da saúde mental de uma equipe de trabalho de forma conjunta, de exercitar isso no dia a dia, para que aquele ambiente seja um ambiente saudável, inclusive para a saúde mental das pessoas que vivem naquele espaço? A gente tem terapeutas de todos os tipos hoje em dia, né? Inclusive dentro da psicologia tem a terapia organizacional, que são profissionais que vão trabalhar direto na empresa, com servidores, tem as individuais, tem terapia de grupo, tem tudo isso, Vaguinho, é possível. Sim. Nos próprios CAPs, né, nos atendimentos pelo SUS, tem as terapias de grupo, terapia ocupacional, que o paciente vai produzir alguma coisa, e aí isso é tudo aquilo que a gente está falando, aquela limpeza de chaminé. Eu estou produzindo um artesanato, alguma coisa, eu não estou pensando nos meus problemas, então isso acontece, isso existe, é bom. Érica, a gente também tem passado e vivido nos últimos anos uma evolução tecnológica muito bacana, que antigamente, ou seja, a pessoa precisava ir até esse profissional, precisa ir lá na clínica, precisa marcar um horário. Hoje já é possível, inclusive, ter esse acompanhamento deste profissional à distância, né? Você realizar esse tipo de acompanhamento e você tem também um trabalho que é exercido desta forma, ou seja, que é tão eficiente quanto você está na maneira presencial, como a gente vê da forma comum, né? Isso, depois da pandemia surgiu essa oportunidade de fazer a terapia online. Antes não era possível, mas com a pandemia, uma forma de continuar o tratamento, isso foi viabilizado e continua até hoje. E sim, existem os pacientes que são do online, que só vão conseguir fazer a terapia online, e tem aqueles que só conseguem no presencial. Sim. Então, ou seja, tem as duas formas e vai depender, claro, de cada um, da individualidade daquilo que precisa ser tratado. Érica, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, e que dedicado especialmente em abril falando da saúde mental da mulher. Queria que você deixasse, né, a sua mensagem para a mulher que de repente está vivendo alguma situação que nós abordamos aqui, que está passando por essa situação. Qual que é o conselho que você, né, como psicanalista, como profissional, pode dizer para essa mulher que está nos acompanhando nesse momento? Eu queria dizer que é importante o cuidado com a saúde, seja ela mental, saúde física, é importante que todo mundo tenha acesso a isso. E nesse mês das mulheres é importante focar nisso, né? Que procure ajuda, que se cuide, que lembre que não precisa dar conta de tudo, né? Faça só o essencial. Faça só o essencial, e é possível viver com a mente saudável também, né, Érica? Isso e para todo mundo é muito bom quando a gente está com um perfeito controle daquilo que a gente tem na nossa mente. Érica, obrigado, tá, por ter atendido o nosso convite, de estar aqui conosco, batendo esse papo. Tenho certeza que de muita valia para quem nos acompanhou. Volte sempre. Obrigada, Wagner. Muito bem, então falamos um pouquinho aqui sobre a saúde mental da mulher. Se você perdeu parte aqui do programa, não se preocupe, vai ficar aí à sua disposição. Você vai poder rever esse programa, poder compartilhar com alguém que você acha que seja interessante receber as informações que a Érica trouxe para a gente aqui no nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. E claro, a todas as mulheres nesse mês especial, a programação do nosso Saúde e Bem-Estar desse mês foi todo dedicado a você. Se você perdeu algum outro assunto trazido também para você, mulher, nos programas passados, está aí à sua disposição em nosso canal no YouTube. Para você que esteve com a gente no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Nossa Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana. Um abraço, até lá.